Bom dia, bom dia, bom dia. Graça e paz, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Que hoje você consiga ouvir a voz de Deus em cada detalhe, nas pequenas coisas, e sinta o conforto de saber que Ele está sempre com você, cuidando e te protegendo. Lembre-se que Deus nunca abandona quem confia em suas promessas, que Ele te guie por caminhos de paz, alegria e abundância neste dia que se inicia. Eu sou o pastor Robson Luiz e esta é a mensagem do dia. Hoje eu quero compartilhar com vocês mais um milagre de Jesus. Vamos falar sobre a cura da filha de Jairo. Esta passagem está mencionada no livro de Marcos, no capítulo 5, no versículo 21. Marcos, capítulo 5, versículo 21, que diz assim: E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto ao mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está à morte, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos, para que sare e viva. E foi com ele, e seguia-o uma grande multidão que o apertava. O que nos chama a atenção nesse texto é a semelhança que vemos nas questões apresentadas com aquilo que a maior parte de nós passa diante de uma crise. Também vemos aqui o grande contraste entre a atitude natural, humana, o que o ser humano faria, e as atitudes de Jesus. Nesse texto, Jesus se depara com o líder da sinagoga, desesperado, rogando-lhe por socorro, pois a sua filha, de 12 anos, estava à morte. Essa é a semelhança que eu estava comentando. As dificuldades, o desespero, quando nós vamos até Jesus para clamar por uma necessidade. E se você está passando por uma grande crise, esta mensagem é para você. Fique atento. Saiba que nem tudo está perdido. Jesus ainda faz milagres. Podemos ver que no versículo 23, Jairo está aflito, demonstra a aflição dele. Ele diz assim: Minha filha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela para que seja curada. Vocês veem que Jairo era o líder da sinagoga de Cafarnaum, um dos grandes da época, Mas ele prostrou-se com humildade aos pés de Jesus e teve fé, porque quando ele diz: Vem, impõe as mãos sobre ela para que seja curada, ele coloca em prática a fé dele. Ele acredita que Jesus vai curar a filha dele. Então, Jairo, um pai aflito, deixou a sua filha entre a vida e a morte e não mandou ninguém para buscar Jesus. Ele foi pessoalmente até ele. Vê a atitude dele. Ele não esperou que alguém fosse orar por ele, não esperou que alguém fosse interceder por ele, não esperou que alguém fosse até Jesus falar dele. Não, ele mesmo deu o primeiro passo e foi em direção a Jesus. Ele foi pessoalmente buscá-lo. Nós vemos aqui que o poder humano é insuficiente para mudar as coisas diante de uma grave crise. E quando ele busca Jesus, ali no versículo 24, ele tem a sua resposta. Jesus foi com ele, ou seja, Jesus se prontificou a resolver o problema dele. Jeremias, em seu capítulo 29, versículo 13, diz assim: Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Jeremias também, no capítulo 33, versículo 3, diz assim: Invoca-me e eu te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Então, podemos ver aqui neste pequeno trecho que Jairo teve fé, humildade e coragem. 1 Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7, diz assim: Humilhai-vos,
portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Naquele momento, Jairo lançou sobre Jesus toda a ansiedade e esperava que Jesus cuidasse dele. E ele obteve a resposta. Jesus foi com ele. Mas, enquanto Jesus se dirigia para a casa de Jairo, houve uma interrupção. Jesus parou e disse: alguém me tocou. Nesse ponto, nós vemos uma interrupção na história de Jairo, pois uma mulher, que nós vamos falar amanhã, toca em Jesus e é curada. Imaginamos que Jairo se contorcia de ansiedade, enquanto Jesus interrompia a caminhada para curar uma mulher que sofria há 12 anos de hemorragia. Para quem passa por um grande problema, tudo é urgente. Deus, no entanto, tem o controle de todo o tempo. Lembrem-se do versículo que eu citei, 1 Pedro 5,6. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. Sabendo do desespero daquele homem, Cristo o consola. No versículo 35, Jairo recebe a notícia que a filha dele morreu. Vejamos o texto, Marcos 5, 35. Jesus ainda estava falando. Chegaram alguns ao principal da sinagoga, que era Jairo, a quem disseram: a tua filha está morta. Para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Aqui nós vemos um relatório de tragédia. Alguém vem falar para Jairo que a filha dele já estava morta, mas somente Jesus é capaz de transformar a desgraça em graça. E ele traz as palavras de encorajamento: não temas, crê somente. E Jairo, mesmo ouvindo as palavras de desencorajamento: por que ainda incomodas o mestre? A tua filha morreu. Ele persiste e ele continua com Jesus, levando Jesus até a casa dele. Por quê? Em Lucas 1,37 está escrito: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Nós devemos dar ouvido somente às palavras de Deus. Não temas, crê somente, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Saibam que quando vocês precisarem de um milagre, tenham cuidado para não ser contaminado por pessoas incrédulas. Una-se a pessoas de fé. Jesus, quando chega na casa de Jairo, exorta aquele povo diante da incredulidade. Jesus diz: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. Vou repetir para ficar gravado: não devemos temer, devemos acreditar, devemos crer, somente crer, porque quando Deus coloca as mãos, o impossível para os homens vira um milagre para Jesus. Não importa o tamanho do problema, Jesus é todo-poderoso. E Jesus, tomando a menina pela mão, disse: menina, eu te mando, levanta-te. A voz do onipotente Filho de Deus, do Senhor Jesus, traz a menina de volta. Diante do grande Rei da Glória, não há impossíveis. Até a morte se curva e Jairo recebe sua filha de volta. Glória a Deus! Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e será para sempre o mesmo. Ele realizou milagres no passado, realiza milagres hoje e continuará realizando milagres. Creiam, acreditem, tenham fé, porque Jesus pode realizar um milagre na sua vida. Eu não sei o que você precisa, eu não sei qual é a sua necessidade, mas Deus conhece a sua necessidade, sabe o que você está passando, sabe o que você está precisando. Então, se humilhe, faça como Jairo, se humilhe sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele te exalte, para que Ele possa alcançar-te, para que Ele possa realizar um grande milagre na sua vida. Tenha fé e coragem para buscar o Senhor Jesus, para apresentar os seus problemas para Ele, para lançar sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem ouvido e cuidado de cada um de nós. Encerro aqui dizendo que sem fé é impossível agradar a Deus. Esta foi
a mensagem do dia. Espero que essa mensagem tenha tocado no seu coração e tenha renovado a sua esperança, as suas esperanças de que o milagre vai acontecer, que o milagre está mais próximo de acontecer do que você imagina. Tenha fé somente e creia que Deus vai agir ao seu favor. Vamos orar? Se for possível, curve a sua cabeça, feche os seus olhos, concentre-se, vamos falar com Deus. Pai amado, Pai querido, neste momento, Pai, entramos na Tua presença, primeiramente para agradecer pelo dom da vida, por mais esta oportunidade, Senhor, de podermos Te buscar e cultuar o Teu nome, Pai, de aprendermos mais de Ti, pela oportunidade, Senhor, de mais um dia de vida, Pai, que possamos fazer o melhor para Te agradar, que possamos fazer a Tua vontade, Senhor. Pai, nos dá, Senhor, sabedoria, nos dá discernimento, entendimento, Senhor, da Tua vontade, para que possamos nos manter nela, nos manter dentro da Tua vontade, Pai. Pai, não queremos fazer nada, Pai, nada que não venha de Ti. Senhor, por isso te pedimos, coloca o Teu Espírito Santo sobre nós para nos guiar, Pai. Que Ele permaneça nos dirigindo, Pai. Que o Teu Espírito Santo, Consolador, possa nos consolar nos momentos de dificuldade, Pai. Oh, Pai amado, queremos, Senhor, assim como foi a palavra de hoje, Senhor, queremos, Pai, Te buscar, queremos ter fé, queremos ter a humildade e coragem, Pai, de Te buscar. Nos dá, Senhor, nos dá, Pai, nos dá humildade, que possamos ser humildes cada dia mais, Pai, entendermos, Pai, que só o Senhor é Deus, que só o Senhor pode nos guiar, que só o Senhor pode realizar milagres e mudar a nossa vida, Pai. Pai, nos dá coragem, coragem para falar do Teu amor, coragem para pregar o Teu Evangelho, coragem para ir até Ti, Te buscar, Pai, porque muitas vezes nós nos achamos perdidos, Pai, nós nos achamos sem saída, Pai, mas sabemos que a única pessoa a quem devemos buscar e que devemos buscar pessoalmente é o Senhor Jesus, porque somente através dele, Pai, nós acreditamos que nós chegaremos até Ti. Senhor, como foi essa palavra de hoje sobre a cura da filha de Jairo. A nossa cura, Pai, pode ser uma doença, Pai, pode ser a vida financeira complicada, pode ser um familiar em estado grave numa doença, pode ser uma confusão dentro do lar, um desentendimento. Sim, Pai, a nossa cura que nós buscamos, a solução do nosso problema que nós buscamos, Pai, pode ser, entre tantas coisas, Pai, uma doença menos séria, mas que nos incomoda, uma doença, às vezes, que o médico já disse que é uma doença terminal e que não tem mais jeito, Pai. Oh, Pai, pode ser uma depressão, pode ser uma síndrome do pânico, ou ainda um medo de andar na rua por questões de segurança. Pai querido, são tantos os nossos medos, são tantos os nossos problemas, e nós buscamos a cura, Pai. Buscamos o Teu milagre, Senhor. Derrama sobre nós, Pai, a Tua bênção, derrama sobre nós o Teu amor, Senhor, a Tua misericórdia, Pai amado. Alcança todos aqueles, Pai, que necessitam, Senhor, do Senhor, aqueles que estão dispostos a se humilhar, aqueles que estão dispostos a aumentar a fé e terem coragem para se lançarem, Pai, aos Teus pés, para lançarem, Senhor, Pai, toda e qualquer, Senhor, ansiedade sobre Ti. Pai amado, vem com Teu Espírito Santo sobre nós, nos dá direção, nos livra, nos guarda, nos protege, Senhor, neste dia. Permaneça conosco, Pai, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amanhã, se Deus permitir, estaremos juntos novamente. Um beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus. Deus abençoe.